Esse episódio é um oferecimento de 4 empresas sensacionais que apoiaram esse projeto desde o seu início. Então, começando pela Empada da Casa, a maior empadaria de Seropédica e região. Eles também estão em Paracambi. Então, para você que quer comer aquela empada de pouca massa e muito recheio, Empada da Casa vai estar passando o QR Code aqui. Avançando para o próximo agradecimento, eu deixo aqui a indicação da Ótica Seropédica. Ótica essa que está desde 2007 no mercado. Então, se você procura por exame de vista, óculos de grau, de sol, infantil, o lugar é na Ótica Seropédica. QR Code também passando na tela para te facilitar. Avançando para mais um grande apoiador, é a lanchonete Game Over, isso mesmo. Ali você vai encontrar as mais deliciosas pizzas, hambúrgueres, enfim, os lanches de forma bem variada. Ainda conta com um excelente espaço Kids. Sensacional, não é? E ainda pode melhorar. Vai estar passando o QR Code aqui também na tela. Deixo a indicação para ele, que é o Dom Marassad, especialista em cozinha italiana, perfeito, com massas frescas e a pronta entrega. Então vai estar passando o QR Code na tela. Ele que está fazendo a sua reforma ali para aumentar, para ampliar a sua operação. Então eu deixo aqui a indicação. Depois desses 4 patrocinadores e apoiadores, começamos esse episódio de forma excelente com a apresentação da nossa querida Vitória Alves. Seja muito bem-vindo ao Empúria Pod e não deixe de se inscrever no canal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Empúria Pod. E dessa vez agora estou com 2 maravilhosas, que inclusive estão com uns looks bem parecidos. Arrasaram, gente. Isso foi coincidência? Foi o quê? Que me contem um pouco mais sobre isso. Não, também. A gente nem se conhece. Ah, muito bom. Foi uma coincidência. Legal. Estamos aqui com a Ana e com a Fernanda. A Fernanda é uma grande amiga também, que honra também estar aqui com você na mesma mesa, que legal. E Ana, estou te conhecendo aqui agora, nesse primeiro contato, né? Eu quero também te conhecer um pouco mais, quero que vocês se sintam muito à vontade, né? Esse podcast, ele realmente existe com esse propósito de conectar, né, histórias, conectar vidas, mulheres também, que a gente possa estar compartilhando aqui agora com o público um pouco mais da trajetória de vocês, da carreira de vocês. E eu quero conhecer um pouco mais das suas histórias. Se você puder, Ana, começar a compartilhar com a gente um pouquinho mais. Bom, eu tenho 28 anos, né? Tô há pouco tempo nessa minha profissão de nail designer. Bati muita cabeça por aí, sem saber o que eu queria fazer pra minha vida. E eu tô apaixonada pelo que eu faço hoje. Eu gosto da área de empreendedorismo, acho que eu me encontrei. Sou casada, sem filhos. E acho que é isso. Tenho muito amor à minha família, muito apoio da minha família para minha profissão, porque foi um pouco difícil de eu mesma aceitar, né? Você agora é nail designer, mas antigamente manicure, né? Então eu fiquei um pouco nervosa, sem saber o que fazer da minha vida. Mas hoje eu tô muito feliz na minha área. Acho que é isso. Que legal. E de onde veio essa ideia, assim, de você se tornar nail designer, manicure? Porque eu acho que tem uma distinção, né? Manicure a galera fala mais voltado mais tradicional. Unhas tradicionais, né? Tipo a minha. Uhum. E a nail design mais voltada pro alongamento, né? De onde você tirou essa... Eu tenho essa habilidade, ou quis fazer um curso? Como é que foi esse seu insight? Na área da beleza, né? Eu comecei com sobrancelha, depois fui pro cílio, mas não me encaixei muito ali. E aí a minha mãe falou: filha, por que você... Que eu já fazia unha, né, de gel como cliente. Eu era cliente, gostava. E aí ela falou: por que você não entra pra essa área? Que é uma área que tá bombando, tem muita gente procurando, as mulheres estão querendo cada vez mais usar unha de gel. E eu fiquei, ai, será? Manicure? Ficava pensando assim, né? Nunca me interessei em ser manicure tradicional. Eu gostei mesmo da área de gel. E aí, fiz o primeiro curso e eu falei, nossa, eu levo um jeito. Gostei do resultado. E aí, foi muito treino e muito investimento em curso. Muito... não só da área de nail design, mas outros cursos também, marketing, mentalidade. E aí, me achei nessa parte mesmo. Falei, nossa, é isso que eu quero fazer. E hoje eu acordo todo dia, assim, bem feliz, querendo trabalhar mesmo com isso.
Que legal, Nana. Muito bom saber da sua história. E não diferente, a Fernanda também é uma grande empresária também, mãe, esposa, atleta. Gente, ela é atleta. Ela é uma motivação, uma inspiração. Hipnoterapeuta também. Conta um pouco mais da sua jornada, Fê. Assim, agora eu quero que as pessoas também conheçam a sua história, a sua trajetória. Então, apesar de eu ser formada, eu sou professora de biologia. Esqueci desse ponto. Não estava no script, hein? Eu esqueci desse detalhe. Empreender sempre foi um vínculo familiar. Eu sempre aprendi, desde a infância, a empreender. Meus pais empreendiam e eu cresci nesse meio, empreendendo. E junto de encontro com meu esposo, que também gostava de empreender. A gente empreendeu 8 anos no ramo recreativo. A gente trabalhava com pipas, né? Brinquedo infantil, pipa, linha. Não sabia. Sim, trabalhamos 8 anos. 8 anos com recreação, com comércio. E moramos fora, voltamos. Ele já tinha trabalhado com um negócio de fast food como funcionário. E aí veio de encontro esse investimento no retorno para o Brasil. A gente montar o nosso negócio, que é o Game Over Fast Food, lá em Seropédica. Gente, que lanchonete top, hein? E de encontro a esse novo trabalho, aos novos desafios que a gente teve, pós-pandemia, todo esse caos que foi transformado, né? Tudo que a gente precisou, todas as necessidades que a gente precisou nos reinventar durante esse processo, esse período, veio a questão da mentalidade. Foi de encontro, tivemos a formação em hipnoterapeutas, a princípio para nos tratarmos, tratar a mentalidade dos nossos colaboradores, melhorar o nosso ambiente de trabalho, que hoje se transformou numa nova profissão também. Que legal. E conciliam, né? Sim. As duas atividades. Que desafio. Sim. Bacana, né? Também, assim, é uma coisa muito diferente, né? Uhum. Eu passei a conhecer mais sobre isso quando você trouxe isso lá para a cidade, né? Da hipnose. Uhum. Apesar de já me vincular aos estudos da psicologia, quando você trouxe isso, eu falei assim, caramba, ela está rompendo alguma barreira aí que de trazer mais acessibilidade, né, para esse tipo de conhecimento. Que legal, quero saber mais, quero que você exponha mais sobre isso aqui na mesa. E de fato, esse é o objetivo desse podcast, para a gente compartilhar, entender um pouco mais. E eu quero que vocês tragam as curiosidades, me contem também quais são os desafios, né, de ser neurodesigner hoje em dia, o que você vê como uma inspiração para sua carreira, se você pretende continuar nos seus atendimentos ou se você tem uma visão de talvez ensinar outras mulheres. O que você pensa também enquanto na sua profissão? Hoje em dia, eu tive uma ajuda de uma mentora que me auxiliou muito nisso para ver o meu futuro mesmo, né? O que eu queria traçar daqui a 5 anos. E aí, eu pensei, tem tudo muito claro para mim. Eu já dou curso hoje para iniciantes em gel na TIP. E eu tenho como foco mesmo sair um pouco mais do atendimento, porque é cansativo. Eu já estou tendo um pouco de problema de tendinite. Então, eu quero focar um pouco mais nas alunas, mentoria também. Eu já tenho isso muito bem visualizado lá para frente, né? Já tenho uma turminha, assim, de alunas que se formaram comigo. E, nossa, eu fico, meu Deus, eu não acredito que eu consegui chegar aqui, dar aula. Gosto muito de dar aula também. Eu adoro ensinar outras meninas empreendedoras. E eu gosto de ter essa coisa dela Ana, me ajuda aqui. Ana, saiu do curso, eu continuo auxiliando essas meninas, sabe? Ana, você acha que vale a pena comprar isso, investir nisso? Eu sinto essa vontade de não só dar um curso ou só fazer a unha, sabe? Eu realmente gosto disso, de estar ali junto com as minhas alunas. Que legal, isso é muito motivador, né? Quando a gente também vê esse brilho nos olhos, né? Que o empreender tem que despertar isso. Se não tem brilho nos olhos, alguma coisa aí não está um pouco desajustada, né? Fora do lugar. Isso é muito legal. E você trazendo um pouco dessa sua história, Fê, sobre o fato de vocês terem vindo dos Estados Unidos, né? Para cá, lá de fora, e terem tido esse insight. Vocês acreditavam mesmo no ramo alimentício ou foi uma cartada ali que talvez pudesse ser, ou porque vocês acreditavam que, como lá fora é muito recorrente, né, a parte do fast food, qual foi a virada de chave para esse sentido? Foi um chute no escuro mesmo. Uhum. Eu estava grávida, então a gente decidiu ficar no Brasil, grávida do José, e empreender no ramo veio de uma pesquisa mesmo local que a gente fez, porque a gente tinha uma lista de 5 negócios. Que legal. Que a gente tinha um dinheiro para investir, mas não sabia em quê.
E aí a gente tinha esses 5 negócios de ramos diferentes. Daí a gente foi pesquisar sobre a cidade, sobre o público, sobre quem a gente gostaria de atender. E devido à universidade, nós gostaríamos de fazer algo que fosse voltado para esse público. Algum tipo de comida que fosse rápida e que atendesse os alunos de período de prova. E que fosse algo que hoje, inclusive, a gente não trabalha mais, são aqueles combos Game Over, mas que nos deu o nome, que hoje a minha empresa se chama, o nome do combo, né, que é Game Over Fast Food, que antes era Pac-Man. E veio de encontro com essa realidade que foi feito realmente uma pesquisa. Não foi algo assim, vou ver o que dá. Não, a gente realmente buscou o que faria mais sentido. Vocês mesmos fizeram a pesquisa? Eu e ele, sim. A gente ficava assim, a gente ia comer em outros lugares, ver como que estava sendo atendido a essa necessidade, assim. E a gente viu que, poxa, isso daqui tá precisando melhorar na cidade. Foi quando a gente implantou esse tipo de negócio. Foi dessa forma. Que bacana. Pode? Gente, fica à vontade, pode compartilhar. Eu ia falar que acho que um dos grandes problemas do empreendedor hoje é não fazer esse estudo, né? É não saber só, eu quero fazer e vai na fé. Eu acho que antes disso a gente tem que dar uma estudada, ver, pensar. A gente pesquisou quais eram as falhas também, dos nossos concorrentes, né? Entendeu? Então, o que a gente poderia fazer para suprir o que eles não estavam conseguindo fazer. Então, a gente veio de encontro com essas coisas, assim, as embalagens, a gente estava tratando sobre isso, lembra que eu falei com você? Sobre o tipo de embalagem que não tinha, que era um atrativo. Um diferencial. Tudo que ia vir de diferencial junto com essa marca que estava sendo implementada dentro da cidade, que era o que não estava sendo oferecido por nenhuma outra empresa. E já chegou, assim, muito legal. Graças é muito bacana acompanhar o crescimento. É uma empresa realmente que, pelo menos falando, né, como moradora, né, de Seropédica, eu vejo que a galera admira mesmo, porque é tudo muito pensado, né? Desde a embalagem, que é interessante. Eu estava conversando com ela. Nossa, acho que você foi uma das pioneiras a trazer embalagem personalizada. As pessoas não tinham essa atenção, um cuidado, né? Não tinha essa preocupação, né? E aí outros trouxeram, porque houve a necessidade, aquela coisa da concorrência, né? A concorrência está fazendo, vamos fazer também. É bom que todo mundo cresce junto. Isso é ótimo. Você entendeu a dor do teu cliente ali, né? O que ele necessitava ali. Isso é muito bacana. E, assim, e essa busca, ela tem que ser contínua. No entanto, que hoje a gente tem, né? Tem um ano que a gente tem um espaço Kids na nossa loja, também por necessidade. Eu, como mãe, eu já falei sobre isso na internet, eu buscava lugares que eu poderia estar levando o meu filho para poder estar tendo um momento tanto de alimentação, uma alimentação em família, quanto uma diversão, um lazer. E a gente não encontrava. E foi uma coisa que tenho que fazer uma coisa. Essa sua sacada foi de mestre, assim. Eu ainda não sou mãe, mas eu convivo com muitas amigas que são mães. E muitas das vezes, né, nesses episódios da gente querer sair, às vezes a gente, vamos sair e tal, mas caramba, pra onde eu vou? Porque a gente tem os filhos, né, tem as crianças, a gente também quer que seja um entretenimento tanto para os adultos, né, mas quanto para as crianças também. E não tinha realmente, muito difícil. E foi uma sacada de mestre. Vamos colocar aqui um espaço, e deu muito certo. Hoje a gente consegue, em alguns dias da semana, reservar o espaço para festas infantis. Então, se a família precisa fazer um aniversário e ela quer gastar menos, porque lá na lanchonete já oferece tudo. Então, ela pode fazer a festa ali, as crianças brincam à vontade e já fica todo mundo feliz. E marca muito a história, né, da pessoa, porque eu lembro de um episódio também da minha infância, que eu acho que, sei lá, tinha uns 7 anos, minha mãe levou pro McDonald's e juntou todo mundo e foi uma festa, foi uma farra, e é muito legal porque isso marca a memória. Também tive a festa do McDonald's. Muito bom, a lanchonete sempre presente. Eu espero que as crianças de Seropédica tenham essas boas lembranças no meu estabelecimento. Isso é muito bom, bacana. E me conta um pouco mais sobre você, Ana, assim, compartilha com a gente os desafios, dos sonhos, de tudo mais. Então, eu tive um desafio muito grande. Quando eu comecei, eu fiz o primeiro curso de unhas em 2021. E aí eu gostei muito. Falei, nossa, eu quero muito fazer isso. Só que eu comecei a ter uma alergia muito grande aos produtos de gel. Uma alergia que eu não conseguia nem segurar o pincel, de tanto que ficava. E aí foi muito triste pra mim, porque eu falei, nossa, finalmente eu me encontrei em alguma coisa que eu gosto. E agora eu não consigo trabalhar com isso, porque o que eu gosto de trabalhar tá me fazendo mal. E aí foi muito difícil lidar com aquela época. Muitas coisas acontecendo, foi a época do meu casamento também. E aí um dia eu cheguei no meu marido, comecei a chorar muito.
Aí ele me botou assim no colo dele e falou assim, Ana, é isso que você gosta de fazer? Eu falei assim, sim, eu amo, mas eu não consigo trabalhar, tô sentindo muita alergia, minha mão ficava muito machucada. E ele falou assim, cara, dá um jeito, procura uma pomada, procura um antialérgico. Não, você vai conseguir, vamos conseguir. Aí, tipo, daquela conversa ali foi a virada de chave pra mim. Comecei a procurar produtos, pomadas, antialérgico. Falei, não, gente, vou ter que dar um jeito, não é possível. Eu vou ter que achar alguma coisa. E aí foi que eu consegui, realmente. Parei de trabalhar CLT, né? Parei de Você era de qual área? Comércio. Já é um desafio também, né? Já era uma área que eu queria muito sair. Em escala, trabalhava em escala, é muito puxado. E aí eu já queria muito sair dali, aí tava muito triste, comecei a ficar muito deprimida com tudo que tava acontecendo. Ele falou, não, levanta a cabeça, você vai conseguir. E aí foi daí que eu larguei tudo mesmo e falei, vou fazer só unha. E foi meio loucura, assim, acho que empreendedor tem um pouquinho de... Tem que ser um pouco louco, né, pra empreender. A gente faz, a gente assim. consegue se entender. E aí eu falei, é isso, vou fazer. E foi dando certo, assim, fui me dedicando muito. Você começou em casa? Comecei em casa. Comecei as minhas primeiras clientes, que tem clientes até hoje, da época da minha casa. Eu tenho clientes até hoje. Comecei em casa, aí dei outra doida. Falei, não, vou sair de casa agora. Quero ir. Dei outra doida. Falei, não, agora eu vou sair de casa. E aí, pra sair de casa, pra abrir um espaço, eu fiquei, nossa, será que eu vou conseguir? Meu Deus. Óbvio que eu tive muita ajuda, né? Minha família e meu marido me ajudaram bastante. Mas aí eu vou de cabeça. Fui, consegui. E hoje já até saí desse segundo espaço e tô num só meu. Agora. Que linda. Num espaço só meu. Tô muito feliz com o meu espaço. Tem pouco tempo que eu tô nesse terceiro lugar, né? Mas tudo começou lá na minha casa, no quartinho dos fundos. Eu posso falar? Claro que sim. Apesar de ter de ser tão nova e ter uma trajetória tão recente, cresceu de uma forma bem exponencial, né? É bem incrível conhecer histórias assim como a sua. Isso é legal. Parabéns. Era conexão. E eu queria até fazer um adendo. Fica à vontade. E assim, de encontro com esse crescimento, eu não sei como foi com você, assim como a rede de apoio foi muito importante, né? Como você falou, principalmente do marido, da questão familiar, assim como eu tenho meu marido, a gente é o casca de bala, eu e ele é um só. E houve a necessidade de um posicionamento, principalmente de imagem. Eu não sei se você passou por esse time. Sim, que chega um momento... Que importante esse assunto. Que importante. Esse é o momento que eu venho falar da minha consultora. Estou aproveitando aqui a deixa. Linda. Porque eu preciso agradecer e honrá-la por isso. Não só porque eu sou fã ou porque eu sou cliente, mas porque realmente... Não me faz chorar não, hein, Fernanda? Porque realmente o trabalho dela foi um divisor de águas na minha vida, assim, veio de encontro com a realidade que eu precisava enfrentar no momento do crescimento. A gente saiu de uma loja pequena, a gente foi para uma loja no centro e houveram obstáculos, houveram momentos que eu precisei me posicionar e que as pessoas não enxergavam a minha figura. Não só, a gente já tem problemas, né, com a questão da figura feminina. Né? O feminino, ele sofre muito com essa coisa das pessoas receberem comando, das pessoas receberem... Respeitarem. E assim, eu não entendia que eu precisava me posicionar, me vestir de forma que a minha imagem ia transparecer dessa forma que quem você era de fato. Quem eu era de fato. Assim, os meus clientes os clientes da lanchonete que não me conheciam, eles nem reconheciam que eu era a dona da lanchonete. Porque ela me trouxe essa dor assim, eu lembro que era um desafio. Eu cheguei no Vitória desesperada, acabada, emocionalmente, assim, poxa, nem as pessoas que são moradoras de rua me respeitam, porque vão lá e pedir lanche, eu ofereço lanche carinhosamente e mesmo assim eles me tratam de uma forma que eu preciso... lembro disso, é verdade. Foi um problema. Eu falei, eu preciso melhorar a forma como as pessoas me veem. Só que essa foi uma transformação tão importante para mim, Vitória, porque foi uma transformação não só do meu visual, não só da cor que combinava com o meu rosto, da cor que o meu cabelo ficaria mais favorecido para mim, mas também foi uma transformação pessoal interna que veio de dentro para fora. Hoje, eu só transmito externamente
todo aquele trabalho que foi feito em conjunto. Obrigada. Linda, fala sério. Que bom. Você é um case de sucesso, querida. Obrigada por esse reconhecimento também, Fê. Eu acho que esse assunto é muito importante também, né, para o empreendedorismo no geral, né? A gente tratar essa questão do posicionamento não como algo supérfluo, não como algo que basta ler isso aqui e tá tudo certo. Não, você precisa se autoconhecer, você precisa entender, ter clareza de quem você daquilo que você deseja comunicar, você quer alcançar a sua trajetória, né, profissional, quem é o seu público, com quem você quer falar. A sua realidade, né? A sua realidade, não algo maquiado. É claro, a gente pode forjar, né, uma coisa para de fato, daqui em diante, né, você sustentar, mas não sendo algo artificial. Né? É importante que tenha a essência, a personalidade, a autenticidade vai ser gerada a partir desse momento que você toma essa consciência, né, de reconhecer quais são os passos que você quer realmente alcançar, realizar. Enfim, que bom, Fê. Acho que fico muito feliz em ouvir esse vídeo. Você me fez lembrar realmente do processo das entrevistas. Foi lá no início, né? Do nosso processo. Que eu lembro que a gente conversava muito, porque é uma construção, né? Às vezes as pessoas pensam assim, quero saber me posicionar. E não é só o querer já é um primeiro passo, né? Isso eu sempre falo. Se você já está com essa ideia, é porque você já tem algo aí dentro de você incomodando. Só que é importante que você tome a decisão. A partir do momento que você toma essa decisão, você consegue entender, a partir de uma trajetória que a gente pode vivenciar, quais são os pilares que você vai precisar desenvolver, aperfeiçoar, aprimorar. Pode estar bom, mas tudo que está bom pode melhorar. Então, a gente vai tendo esse processo. Eu estou muito orgulhosa de você, Fê. Sim, de assim, é um testemunho bem real, porque deu estar em lugares e as pessoas realmente notarem e comentarem, sabe? Ou me mandarem mensagens e falar, nossa, aconteceu alguma coisa, você está muito diferente, essa roupa caiu muito bem em você, como que você está se vestindo bem, harmônica, sabe? né? Isso é bom de ouvir, porque as pessoas estão vendo que realmente está havendo uma transformação e que você está se posicionando ali, que você está sendo enxergada da forma como que você gostaria de ser, de ser respeitada, de ser enxergada na sua posição ali, sabe? De empreendedora, de mãe, enfim, de tudo. Vocês são muitas facetas. Você já passou por algum processo assim? Eu ia comentar sobre isso agora. Eu passei por esse rebranding, né? Rebranding. De marca, de pessoa, de vida. Quando eu comecei lá na minha casa, era tudo rosinha. Aí eu usava, usava um vestidinho rosa de tipo uniforme. E aí eu falei, nossa, as pessoas me veem muito como, ai, que fofinha, menininha. A menina da unha, né? Ai, a menininha da unha. Quando eu comecei a ter vontade de dar curso, eu falei, gente, eu tenho que mudar isso. Como que alguém vai ter confiança? Como eu vou transmitir autoridade para as minhas futuras alunas, né? Com essa cara de menininha, tudo rosinha. E aí, quando eu fui pro novo estúdio, eu mudei tudo, mudei as cores, mudei meu guarda-roupa, fiz também uma consultora também na época. Ela me ajudou bastante a entender as minhas cores que ficavam melhores em mim, maquiagem, cabelo. E eu mudei muito. Todo mundo São muitos detalhes, né? Mas que fazem uma diferença muito grande. Muito. E é uma construção. Eu falo que a nossa imagem é como se fosse um quebra-cabeça, né? Cada pecinha a gente vai se conectando, né? E a gente vai vendo que, às vezes, é uma peça que está faltando ali para que a obra esteja completa, né? E aí a gente consegue visualizar e perceber, nossa, há uma harmonia, há uma beleza, há algo ali que de fato faz sentido, né? Porque quando tem ruído, é porque muitas das vezes você está ou negligenciando, ou ocultando, ou não dando a devida atenção. Então é importante a gente prestar atenção. Que legal, gente. Muito bom saber disso. Eu acho que me faz me sentir muito feliz, né? Como não só quem trabalha diretamente na área, né? Mas como as pessoas que passam pelo processo, que realmente conseguem entender a necessidade, né? Eu acho que o empreendedor, principalmente, né? Porque a gente é o cartão de visita, né? Nossa, sim. A imagem... Quem trabalha na área da beleza. Principalmente. Nossa, principalmente. Isso é muito bom. E quem lida com o público também, de uma forma, né? Ou outra. E quem também gerencia a equipe, acho que a sua imagem precisa ser respeitada, você precisa ocupar o seu espaço, né? Não só o seu lugar de fala, né? Mas a sua imagem precisa refletir isso, né? Todo o seu conhecimento. As minhas clientes falam isso pra mim, que me acompanham desde o início. Nossa,
nossa, você diferente, tá diferente, nossa. Como você evoluiu, como você cresceu. Como você evoluiu. Hoje em dia eu consigo sentir realmente. Tem cliente que chega lá, nossa, eu queria muito fazer a unha com você, eu já conhecia você, seu Instagram. Te admira, né? Eu acho isso, nossa, que legal. É uma autoridade sem ser autoritária. É aquela coisa do tipo autêntico. Acho que é uma confiança que a cliente... Confiança, um respeito que a pessoa tem. Ela chega lá, nossa... Sim, eu quero fazer, porque eu acompanhei, eu vi que foi um processo e agora eu tô segura para fazer com essa pessoa, eu confio nessa pessoa para me ajudar. E me conta aí também, Fê, acho que é uma coisa que eu também queria que você compartilhasse, apesar de já saber um pouco, essa virada de chave também de conseguir conciliar, né, todas essas suas facetas, como é que o que você vê enxerga como um desafio em tudo isso, assim, ou você vê que tem um ponto de conexão entre a área do ramo alimentício, hipnose, família, casamento. Como é que é gerenciar tudo isso? Como é que você enxerga hoje? Eu sempre fui multitarefas. Muito bom. Meu esposo não. Você pode abrir um curso sobre isso, tá? A gente tá precisando. Meu esposo, ele é hiperfoco, ele faz uma coisa e não consegue fazer outra. Eu não, eu sempre faço várias coisas. Nós trabalhamos juntos, hoje, graças a Deus, nosso negócio, ele chegou em um ponto que ele já se toca sozinho, eu consegui delegar funções, então tem pessoas que gerenciam hoje. Sim. E aí a gente consegue estar mais livre para fazer as outras atividades, principalmente atividades familiares, que é muito importante, que nós pecamos muito durante muito tempo no processo de construção, de crescimento da nossa empresa, então isso estava chocando muito. Veio de encontro com a nossa questão de mentalidade que a gente precisou trabalhar. A Fernanda também me ajudou muito com isso, nessa questão de organizar as coisas. A Chaer, né? Isso. E tudo aconteceu quando nós decidimos voltar a cuidar da nossa espiritualidade. Foi o ponto principal. Porque é como se, assim como você falou das peças do quebra-cabeça, foi esse boom que a gente chegou num ponto que a gente achava que não tinha mais jeito, que a nossa vida estava tão bagunçada que a gente não ia mais conseguir organizar. Mas aí veio a parte espiritual, da gente entender a necessidade de colocar cada coisa no seu lugar, cuidar da nossa mentalidade, cuidar das pessoas que a gente tem do nosso lado, que são nossos colaboradores, são nossa rede de apoio, são as pessoas que estão conosco. Veio também a questão da parte física, igual você falou, você é atleta, eu preciso cuidar do meu corpo. O meu corpo, ele precisa estar bem. Gente, ela sobe a Serra das Araras de bicicleta. Desce aqui, ela tava me contando assim, meu Deus, que loucura. O nosso corpo é uma máquina, eu preciso me exercitar, eu preciso estar saudável para exercer todas as outras tarefas. Então, é uma prioridade hoje, a gente cuidar do nosso corpo, não só por questão estética. Claro que a questão estética é importante. Quem não gosta de se sentir bem, quem não gosta de se olhar no espelho e se sentir bem. Exato. Mas o mais importante é estar bem com o nosso corpo, estar bem com a nossa mente e o nosso espiritual tá bem. Que aí tudo vai se encaixando. Aí, assim, a questão da hipnoterapia veio para fechar todas essas coisas que a gente já estava em busca de consertar. E aí a gente só encaixou tudo e foi aquele boom, né? Que legal. Deu certo. Você conhece hipnose? Já ouviu falar? Então, eu tava vendo seu Instagram, né? Tentando entender melhor um pouco, mas como foi muito em cima, eu nunca tinha ouvido falar sobre hipnoterapia, né? Contextualiza aí, Fernanda. É muito simples. A hipnose, ela é um estágio natural da nossa mente. Por exemplo, se você está lendo um livro, ou vendo um filme desses de dorama que as pessoas gostam muito. Eu amo. O que acontece? Você adentra dentro daquela história e você já está nesse estágio de hipnose. Você se emociona, você chora, você ri, você fica apaixonada pelo ator, você fica com raiva do vilão. Você sabe que aquilo não é real, mas você se adentra dentro daquela história e está nesse estágio de hipnose. Então, a hipnose ela já é um processo natural da nossa mente. Só que a hipnoterapia é um trabalho terapêutico dentro do estágio da hipnose. É voltada para o estudo da neurociência e comportamental, onde a gente estuda padrões que a pessoa tem por causa da nossa programação da infância. Por exemplo, nós, quando nascemos, nós somos como um celular novo. Né? A gente é totalmente zerado. Quem que vai instalando os aplicativos em nós? São os nossos pais, nossos cuidadores, o ciclo familiar que a gente vive, a nossa casa, todo esse ecossistema, a escola. Até os 7 anos, a gente tem a fase mais crítica. Então, tudo que a gente viveu durante esse período, o nosso cérebro, ele encontra formas de se proteger o tempo todo. Então,
isso vai ser criada uma programação. Durante a nossa vida adulta, essa programação que foi criada até esse período mais crítico é o que vai governar inconscientemente a nossa vida. Por isso que muitas das vezes a gente tem muitas crenças. Por exemplo, vou citar uma que é muito comum. 2 chinelos de virado. Você passa, o que você faz? Desvirar você logo. volta correndo e desvira. Por quê? Minha mãe vai morrer. Não posso, baixo de escada. É uma crença. Isso é uma crença. Você acredita, mesmo você sabendo conscientemente que a sua mãe vai morrer, mas não vai. E a nossa programação é a mesma coisa, são crenças. Então, muitas das vezes nós acreditamos que nós não vamos ter sucesso financeiro, que nós não vamos ter um bom relacionamento, que nós não vamos ser ninguém na vida, ou infinitas coisas, muitos que nós não seremos né? capazes de muitas coisas, porque já existem crenças que foram instaladas lá. O que a hipnoterapia faz? A hipnoterapia é como se fosse um videogame da sua vida. É como se fosse um óculos de realidade virtual. Você imagina, você usa sua mentalidade para imaginar entrando num momento traumático, e aí, dentro desse momento traumático, tudo funcionando na sua mente, você vai lá e garante para a sua criança. Na verdade, você só precisa se reconectar com a sua criança interior. E garante para ela que aquela interpretação mal feita de um momento que foi ruim, que vai ficar tudo bem. Você se reconecta com ela e automaticamente é como se tudo fosse desencadeando. E aí muitas pessoas hoje sofrem com depressão, muitas pessoas sofrem com ansiedade e acham que isso é um mal do século. Eu sou por causa do telefone, porque eu uso muito rede social. Não. Existe um problema e está muito mais além do que a gente imagina. Está lá na raiz. E é possível ressignificar, resolver através da hipnoterapia. A Vitória é testemunha, ela já fez com a gente. Gente, é fora Vou deixar ela falar. Acho que é fora de série. É uma experiência assim que eu fui um pouco descrente, né? Eu cheguei a conversar com eles antes, a gente conversou muito, porque ela trabalha junto com o esposo, são uns queridos. Mas eu já vinha nessa linha de autoconhecimento, de buscar mais sobre esse assunto, sobre a psicologia, sobre como o comportamento humano está automaticamente associado com a nossa mentalidade, né? E como a nossa mentalidade comanda muito mais os nossos resultados do que simplesmente as nossas ações. Porque estar aqui fazendo alguma coisa não basta. É preciso que você esteja com a sua mente programada, a acreditar que o que você está fazendo vai ser o caminho possível para que você conquiste os seus sonhos, E por muito tempo, eu não me via parando para prestar atenção sobre isso. E venho desacelerar, né? Eu acredito que esse ano de 2024 veio justamente essa guinada dentro da minha vida de... Peraí, você precisa olhar para dentro. Porque quando a gente está bem, a gente consegue servir melhor, a gente consegue ser um bom profissional, ser um bom amigo, ser um bom filho. E veio de encontro à minha realidade. E também, nesse processo, eu me encontrei com a Fê novamente, né? Porque a gente teve esses encontros. Antes ela precisando de mim, depois eu precisando dela. E foi uma experiência muito satisfatória, muito interessante. É incrível, porque depois, quando acaba o processo de hipnose, você fala assim, caramba, eu fiquei aqui o quê? 10 horas não, 40 minutos, né, Fê? Ela, não, você ficou aqui 6 horas. Nossa. 7 horas. O hipnoterapeuta tá lá na luta, lá, sofrendo, pensando, usando estratégias, né? O que a gente aprende no curso é isso, a gente usa estratégias, a gente tem que pensar para ajudar, porque tem muitas questões que a pessoa se depara, que são monstros, né? São monstros que a gente tem na nossa vida. É como o filme Divertidamente, a gente usa muito esse exemplo, né? O que a tristeza faz no filme? Ela vai lá, encosta na bolinha feliz e acaba estragando aquele momento feliz. A gente faz ao contrário. A gente vai lá, pega esse momento triste, esse momento de dor, esse momento traumático, uma coisa que te prejudicou e é como se a gente encostasse com a felicidade, desse um novo significado para algo que ficou mal interpretado. E assim, é tão poderoso, que a gente já teve resultados de pessoas que foram curadas de doenças assim que são emocionais, que a mente psicossomáticas, né? Isso, doenças psicossomáticas que tá trazendo problemas físicos, sabe, sérios, problemas, vários problemas assim. Isso foi muito legal, não só para poder me tratar. Você entende que a gente precisa estar bem para empreender? Com certeza. A gente precisa estar bem, ter uma mentalidade forte para poder tomar decisões, para poder resolver problemas sérios, né, da vida adulta e para gerenciar outras pessoas. Então, isso foi muito legal para a nossa jornada de empreendedorismo. Que legal. Isso é bom você identificar isso, porque a gente consegue ver, né, que da mesma forma, né, é a mente
né? A mente precisa estar bem para que as ideias possam fluir. Sim. E que você consiga colocar em prática, tomar decisões. Porque você mesma falando, né? Imagina se você não tivesse tido o apoio do seu marido, não tivesse tido aquela virada de chave naquele momento de peraí, eu vou achar uma saída. Porque muitas das vezes as pessoas se deparam com os desafios, se sentem frustradas e se auto-sabotam, né? A auto-sabotagem. Tudo ou estragam o próprio negócio, muitas das vezes. Eu acho que eu vim desse padrão, eu vi os meus pais nessa dificuldade. Quando eu era pequena, a minha mãe teve várias empresas, tentou empreender de várias formas, não deu certo. Hoje em dia, graças a Deus, ela está conseguindo empreender na área que ela se encontrou também. Mas eu acho que isso me bloqueou muito. Essa coisa da infância, né? Me bloqueou. Tem um medo, né? De acontecer igual. Exatamente. E quando eu tive esse problema, falei, travei, tipo, o que eu faço agora? Não é mais possível, já era, né? Agora já era, porque eu acho que eu vim desse trauma de infância, de ver... É porque o nosso cérebro, ele busca referências, então a referência, né, que ele encontra é parecido com isso que você falou, igual com relacionamentos, né? Tem pessoas que falam muito assim, eu casei com meu pai, mas realmente... Péssima comparação. a gente aprende... É uma programação natural. A gente aprende na nossa infância, tudo. Quando a gente cresce, a gente vai buscar esses perfis, que são os perfis que a gente já conhece. São as referências que a gente tem. Então, é por isso que a gente encontra amigos parecidos com alguém que a gente já tem na família. Isso é muito real, muito real. Isso. Acho que às vezes a nossa amígdala cerebral, ela faz esse rastreio mesmo. É a amígdala cerebral, né? Isso mesmo. A gente cria essas conexões. Essa ideia que você trouxe também, né? De perceber que a nossa trajetória, né, na infância, da primeira infância até os 7 anos, né, é um grande marco, né? Quantas experiências muitas das vezes ficam ocultas no nosso imaginário, mas está lá, né? Como um HD mesmo, subconsciente, está guardado. E às vezes são os episódios que dentro da hipnose a gente, caraca, eu nem lembrava disso, nem sabia que era desse. Eu lembrei o cheiro, eu lembrei do cheiro. Eu fiquei assim, gente, mas que situação? Ela falou assim, é normal, tá tudo tranquilo, tá tudo sob controle. E falando sobre isso, assim, é possível tratar crianças também com a hipnose? Olha, esse é um problema, hein? Eita. Isso é polêmico? É polêmico por quê? Porque eu recebo muitas mães desesperadas falando, o meu problema hoje, minha vida tá toda resolvida, mas o meu problema hoje é meu filho. Eu preciso resolver a questão do meu filho adolescente, que é isso e aquilo. Aí eu fico, tá, mãe, vamos lá. Me fale sobre você. Me fale sobre o pai da criança. Porque a criança é o lado mais fraco do ecossistema familiar. Enquanto nós estivermos procurando o problema na criança, mais a gente se afasta da realidade. Porque se você procura... Está maquiando uma situação, né? Quanto mais você procura o problema na criança, mais você está afastado da solução do problema. Então, a criança ela é só o reflexo dos pais. Eu digo por mim, dentro desse processo de cura, de libertação mesmo, de melhoria de vida, fui de encontro com essa minha realidade, que eu não conseguia ou não queria enxergar que eu estava falhando na questão familiar, principalmente materna, principalmente com o meu filho mais novo. E aí ele estava sendo criado praticamente pela minha mãe e eu estava sempre ocupada trabalhando ou treinando. E eu dizia que estava ocupada porque eu precisava estar nesses momentos para poder fugir, né? Existiam dores, problemas, então eu precisava fugir. Então eu fugia no trabalho, eu fugia no esporte e acabava deixando a família de lado. Até o momento que eu precisei, refletir e pensar. Mas o meu filho, ele se autotraumatiza? Não. O meu filho, quem traumatizou ele? Quem criou ele? Eu e o pai. Então, quem precisa mudar para que a vida dele mude? Eu preciso mudar e o pai precisa mudar. Nossa, então, quando uma família vem para mim e fala, Fernanda, eu quero tratar o meu filho de 10 anos. Tá, eu posso até ir lá ajudar a criança a ressignificar traumas. Mas se ele continuar no mesmo meio que causa toda a dor, o mesmo meio que causa todos os gatilhos nele, daqui a pouco ele vai estar apresentando os mesmos problemas de novo, não vai resolver o problema. O ambiente precisa ficar saudável, né? Sim, de todas as formas, a gente tem que cercar de todos os lados. Então, isso é a minha realidade, eu precisei, Fernanda, organizar a minha vida, organizar a minha rotina, ter um tempo para minha família, ter um tempo para ele, para que a vida dele mudasse. E olha, o resultado foi
Surreal. O José, ele se transformou em outra criança. A gente ainda está nesse trabalho de construção. E depois eu vou até gravar uns stories para falar sobre o Sleep Talk, que é uma informação que a gente pode fazer, que é uma ressignificação de traumas em crianças, que a gente pode fazer durante o período noturno do sono REM. Mas aí é um assunto para legal, muito bom. Sigam Fernanda, gente, porque lá ela sempre está trazendo muitos insights também. Já estou eu aqui mais uma vez para te dar uma ótima notícia. Esse programa está sendo apoiado e patrocinado pelo Câmara Café. Local esse que eu tive a honra de estar ali presente e provar as delícias desse restaurante, desse café, desse ambiente sensacional. Então você que está assistindo, toca aqui nesse QR Code, porque você vai conhecer muito mais esse espaço, que tem ótimas saladas, tortilhas, enfim, eu já estou falando aqui, misturando até o espanhol. Mas conheça esse local que é super bem localizado ali no centro de Seropédica, e você vai amar. E se você está gostando aqui do nosso podcast, eu peço que você já curta, compartilhe, comente também, traga suas curiosidades aqui sobre esse assunto, sobre empreendedorismo, sobre os desafios de empreender, mesmo mediante as dificuldades. Às vezes é uma doença que surge do nada, às vezes é um problema. Então, assim, é muito interessante essa troca. Eu acho que é muito legal a gente conseguir realmente impulsionar, incentivar que mais histórias, assim como dessas mulheres maravilhosas aqui que estão presentes hoje, e a gente possa aprender, né? Sempre é uma aula, né? Sentar num podcast, para mim, eu sempre penso assim, sempre dá para parar um minutinho que seja, né? São poucos minutos do nosso dia, se concentrar ali num podcast que vai trazer algum ensinamento. Sempre tem algum insight que a gente consegue pegar. Aqui na nossa conversa, já fico pensando assim, caramba, pode passar por isso. A mente já fica assim, acelerada. E a gente cresce junto, né? A gente vai crescendo, isso é muito importante. E tem algum insight também, assim, alguma mensagem que vocês gostariam de trazer? Algum ensinamento que vocês vivenciaram? Que seria legal de compartilhar para as pessoas que estão nos ouvindo? Talvez se direcionando para algum público, se você também tiver. Ana, eu queria que vocês compartilhassem. Eu tenho uma frase que eu sempre falo para as minhas alunas, que quando fazem curso comigo querem empreender, né? Elas querem entrar para esse mundo, eu sempre falo para elas, meninas, não desistam do que vocês escolheram para a vida de vocês em 3 meses. Não desistam. Porque se vocês querem fazer aquilo pro resto da vida, vocês precisam focar naquilo. E não vai ser em 3 meses que vai dar certo, né? Então... Nem de perto. Nem de perto. Sustenta aí mais uns 2 anos, 3. Segura a onda, porque olha, eu vou te contar, essa frase é muito real. Lá no Game Over, os 3 primeiros meses foram de prejuízo. E acho que tudo já deu errado, né? E a gente não tinha opção de desistir, porque ou dava certo ou dava certo. Desistir não é uma opção. E aí, no 4º mês de negócio, a gente teve um lucro de R$150. Aí, o negócio começou a melhorar. Então, aí começou o crescimento. Em menos de um ano, a gente já estava muito grande. Então, assim, se a gente desiste, né? No primeiro mês de prejuízo, no segundo mês. Então, essa frase, ela é perfeita. Eu falo isso, gente, não desiste em pouco tempo do que vocês escolheram para fazer pro resto da vida de vocês. Não vai ser em pouco tempo que vai dar certo, a não ser que você tenha uma estrutura muito grande por trás, que a gente sabe que a maioria das empreendedoras brasileiras não tem, né? Não tem essa ajuda que poucas pessoas podem ter. Isso me faz pensar no sentido de como começar, né? Começar de baixo, né? Que eu acho que a maior parte da realidade, pelo menos dos empreendedores brasileiros, né? E a gente vê quantas histórias, né? Quantas pessoas que se tornam referência hoje, mas tem uma trajetória, né? Tem um caminho. Sim. Todo mundo tem um começo, né? Eu lembro que eu cheguei aí lá no presencial do Game Over, no Pac-Man, né? Que era lá dentro, né? Na Avenida H. Isso, na Avenida H. Eu lembro que quando eu cheguei, eu te contei isso, assim, acho que até recentemente, porque vai trazendo as memórias na nossa vida tão corrida. E eu falei assim, caraca, eu lembro que eu estive lá no seu lanchonete, Fê, e eu senti um diferencial. E um diferencial, assim, não tinha isso em Seropédica, não tinha essa realidade de um lanche gostoso e diferente. E em pouco tempo, eu considero que foi em pouco tempo, né? Vocês tiveram um processo de expansão, assim, significativo. Você tem alguma visão sobre isso também? Vocês pretendem alçar novos voos? Quais são as pretensões? Então, atualmente, a gente não pretende expandir em Seropédica. Legal. Porque a gente entende que o que a gente atende já é o suficiente para a nossa demanda. Hoje, o Game Over, ele atende
as nossas necessidades familiares, e ele também atende a questão da hipnoterapia, porque a hipnoterapia, como um segundo trabalho, ela tem uma parte que é social. Então, a gente atende muitas pessoas com a parte social. Então, é essa renda que sustenta o meu escritório, que a gente consegue atender e acolher, né, muitas pessoas. Que legal. Claro que tem pessoas que são pagantes, mas existem pessoas que estão transbordando e que precisam ser ajudadas e que não podem pagar. Então, dessa forma, a gente consegue, porque a gente tem uma empresa que, graças a Deus, hoje ela consegue suprir a nossa necessidade. E qual é o seu conselho aí pra galera que tá ouvindo pra gente? Olha, difícil. Esse mês é o mês que comemora-se no dia 19 o empreendedorismo feminino. Legal. Muito bom ser lembrado disso. E nós, mulheres, temos muitas barreiras a quebrar. Porque nós temos que vencer os desafios familiares, o desafio em casa, da cobrança de marido, da sociedade. E de se posicionar num local. Você trabalha sozinha, mas existem empresas como a minha, que é um trabalho misto entre esposo e esposa, em que existem muitos momentos de conflitos, principalmente de ideias, porque somos pessoas diferentes, somos pessoas que tivemos crenças, criações diferentes. Então, eu tenho uma visão sobre uma coisa, ele tem outra visão. Então, existem muitos momentos em que isso é chocado e que de vez em quando eu falo, pelo amor de Deus, tem que sair de perto dele um pouco para respirar. Ouviu em Everton. Para respirar e voltar e falar, tá bom, um tem que ceder. Então, todos esses desafios, a gente não pode desistir no primeiro obstáculo, porque uma hora a gente vai conseguir. Se a gente acredita no nosso projeto e a gente tem fé e a gente faz um bom trabalho, o básico, pelo menos, bem feito. É o mínimo. O básico bem feito tem é o mínimo. Uma hora você vai ter um resultado. Tem pessoas que nem o básico estão fazendo. Então, se a gente fizer o básico bem feito, já dá para se destacar. Sim, sim. Eu acho que com esse boom também do digital, né? A galera, principalmente trazendo para essa linha do posicionamento que hoje eu tenho atendido mais com as clientes, eu vejo que eu tenho essa trajetória profissional, essas especializações, mas eu vejo fulano que simplesmente ligou a câmera e começou a falar sobre o meu assunto, não tem nenhuma formação, uma especialização assim significativa, e estourou, né? Então a gente vê que essa questão de você também saber, né, trazer essa comunicação, acreditar, né, e realmente se posicionar de forma com que você não desista frente às adversidades ou se ficar olhando ali para o crescimento do outro, focar no seu, né? Também eu acredito que seja um insight que eu acho que a gente pode trazer para a galera a partir dessa nossa conversa, focar no seu e mirar no aperfeiçoamento, no aprimoramento e acreditar que a mentalidade vai ser a chave também para que você consiga ascender, né? Dentro de onde você estiver inserido, independente da profissão, né? Dá para ter sucesso, sim, fazendo unha. Com você certeza. é uma prova viva. Dá para você ter sucesso, sim, vendendo hambúrguer, trabalhando com a mente. Várias coisas. Trabalhando com a mente. Peraí, você não levou meus dedos aqui incantáveis. Mas a ideia é realmente que a gente possa, através dessa nossa conversa hoje, fazer esse despertar, né, com a galera, que realmente é possível. É possível. Né? É possível. Eu acho legal também que as empreendedoras, principalmente, eu falo muito pro público feminino, né? Vejam, não só se espelhem no sucesso das pessoas, porque tem uma menina que eu amo, que eu me inspiro muito, que é a Lara Machado, que é uma das referências em unha, em marca de gel de unha. E eu vejo as meninas hoje começando, se inspirando muito no sucesso dela. Só que não se inspiram em como ela começou, na trajetória. Aí elas começam a... Exatamente. Querem um resultado. Causa muito essa frustração. Nossa, mas eu não tô conseguindo. Uma semana, não tô conseguindo fazer essa unha. Aí eu pego a minha aluna... Mas vem cá, você tá uma semana. Calma, amor. Uma pressão, né? Calma, você não precisa ser barreiras, né? Ela não teve que enfrentar para poder estar lá onde ela tá hoje. As pessoas veem o resultado, não veem a trajetória. Exatamente. Sim, assim, uma coisa que eu acredito muito é que nisso que a gente está fazendo hoje, o contato com outras pessoas, o network, ele é muito importante. A gente sempre aprende com o outro. E sobre o ensino, eu acho que o empreendedor, ele não pode parar de aprender. Reter, né? Também ele tem que buscar, seja de qualquer forma, se ele vai participar de algum lugar, se ele vai para algum evento, se ele vai para um workshop, ele vai aprender, ele vai se conectar com outras pessoas. A gente não pode parar. Se a gente parar,
a gente vai ficar para trás. Porque a galera muda. tá indo. Tem muita coisa acontecendo o tempo todo. Coisa. E se a gente parar, já era, a gente vai ficar para trás. Então, é o que eu acredito sempre. Qual é a tendência agora? O que tá acontecendo? Vamos fazer? Não, vamos fazer. Ah, mas eu não sei fazer. Eu não sei fazer agora. Mas eu vou aprender. Não sei como, mas a gente vai dar um jeito. As coisas mudam muito rápido hoje em dia. A internet tá aí, tudo bombando. Tendências e tudo mais. Tem que estar atento. Ficar travado ali. Eu tenho cliente que fala assim, nossa, eu admiro muito você por fazer muitos cursos, mas você continua fazendo curso. Eu falei, nossa, tem tanta coisa acontecendo. Cada dia inventa uma unha diferente. Eu tenho que estar atenta. Atualizada. Pegar tudo e ainda parece que a gente está sempre um pouco para trás. Exatamente. Não pode parar. E a gente não pode se limitar também ao nosso nicho, né? Porque, olha só, nessa mesa aqui, áreas completamente diferentes, com pontos de conexões muito significativos, né? Porque empreender sempre vai ser um desafio, mas eu posso ter um insight a partir do momento que eu escuto o que você me trouxe aqui, vice-versa, e a gente vai conseguindo, né, agregar de alguma maneira o negócio uma da outra. E empreender é isso, né? Que legal que você ter lembrado aqui sobre essa questão dessa data, né, tão significativa do empreendedorismo feminino. E eu acho que o meu conselho é que acreditem, né? Acreditem nos sonhos de vocês, acreditem que é possível. Vai ser difícil, vai ser doloroso muitas das vezes. Se você não tiver ali já uma base muito propícia para isso, sair, né, disso, realmente enfrentar, né, esse universo aí, realmente pode ser um pouco doloroso, mas também pode ser ao mesmo tempo muito prazeroso a partir do momento que você se conecta com boas pessoas, que a gente passa a ter esses insights, essas conversas. A gente transforma, né, a vida da outra pessoa. Isso aí. A pessoa entra no seu espaço, que há essa troca que ela entra se sentindo para baixo, mas que ela sai de lá com a unha bonita, quando ela faz a terapia. A terapia da semana, com a terapia eu adoro. Ela coloca para fora, aquilo ali ela já sai já aliviada, ou uma imagem como é transformada, e essa conexão, ela muda realmente a vida das pessoas. Isso é a melhor parte, eu acho. Eu acho que é mesmo. Meninas, foi um prazer falar com vocês. Eu acho que eu estou muito feliz com a participação de vocês, essa troca. Eu acho que é fundamental a gente ter essa conversa tão transparente, tão de boa também, né? Um bate-papo realmente leve. Foi tranquilo pra vocês? Tranquilo. Tava um pouquinho nervosa, mas... Nossa, foi muito bem. Gostei mesmo, gente. Eu quero que as pessoas realmente possam se inspirar, né, na história de vocês, na trajetória de vocês. E que talvez este seja o primeiro encontro de muitos, né? Quem sabe nessa troca não se restringe aqui tão somente. Vou fazer uma hipnose. Boa. Conversar depois. Marca unha, marca hipnose, é sobre isso. Assim que eu fui na manicure essa semana. Boa. Fui lá fazer a unha, a menina, coitada, saiu de lá com a prescrição já. Chorando. Então, acontece. Muito obrigada, menina. Obrigada a vocês pela... Maravilhoso. Obrigada a vocês pela oportunidade. Sempre bom. Eu acho que a gente nunca chega em lugar nenhum sozinha. Sim. Então, é sempre bom conhecer pessoas maravilhosas pelo caminho. Amém. Obrigada. Obrigada. Foi um prazer. Obrigada, gente.